Eu quero pensar com vocês hoje sobre aquilo que diz quem somos, o que nos caracteriza como um povo de Deus. Isso é maravilhoso. Eu quero orar com vocês. Já estou introduzindo essa questão de nossa conversa, desse sermão, e eu vou orar com vocês sobre isso. Amém? Quero que vocês orem comigo neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos exorte, nos console, nos edifique. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós colocamos-nos na dependência do Senhor. Pai, colocamos, ó Deus amado, ante o Senhor, a Tua presença, por Tua palavra, e pedimos orientação do Seu Santo Espírito, Pai, para que ela seja agora compartilhada de uma forma transformadora, de uma forma, Deus amado, personalizada, de uma forma que ela atinja cada um de nós, porque o Senhor conhece a estrutura de nosso ser. Basta uma palavra, e eu sei que tudo o Senhor fará. Então, Pai, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava lendo algumas matérias esta semana e quase que de uma forma assim desapercebida, eu acabei pegando uma manchete que me chamou a minha atenção. E eu fui saber do que se tratava, né? E o texto, ele dizia assim, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Eu achei chamativo, né? Dava até uma ideia de introduzir um sermão com isso. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. E eu fui pesquisar do que se tratava. Na verdade, é o nome de um filme, 1988, uma coisa assim. Renato, não me lembro o nome do autor desse filme. E ele trata no filme da banalização da vida e da morte, né? Como o sistema torna banal viver e torna banal morrer. Como o sistema, ele não valoriza, ele usa as pessoas e cega as pessoas e descaracteriza o ser humano como tal. E eu continuei lendo e aí, para minha surpresa, né, esse nós aqui estamos por vós esperamos, na verdade existe uma gravação em Paraibuna, interior de São Paulo. Na verdade são os dizeres da entrada de um grande cemitério. E isso mexeu comigo, né? De um lado vida, do outro lado morte, e as pessoas banalizam o que é vida e banalizam o que é a morte. E estou usando isso como título de introdução, e eu preciso ler com vocês uma definição, dentro daquilo que nós temos falado, sobre o que é a questão do que é cultura, do que se entende por cultura. Ok, segundo o Eduardo Bournet, a cultura seria o quê? É um complexo que inclui conhecimento, crença, arte, a moral, as leis, os costumes, as aptidões e os hábitos que nós adquirimos dentro da sociedade. Isso define o que é cultura. Então, a cultura ela acaba sendo feita na medida da liberdade, da escolha do indivíduo. Ou seja, ela pode ser voluntária ou ela pode ser imposta a nós por obrigação. E quero ler com vocês agora, já dentro desse assunto, vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12, apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos. Ele diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. 2 Timóteo 2:9, a parte C do versículo diz:
a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. O que nós temos em comum entre as duas situações? Paulo, em ambas as cartas, Paulo está preso. E Paulo ele escreve para Timóteo uma carta um tanto quanto pessoal. É uma carta de um homem que está nos últimos dias da sua vida, mas a carta é marcada pela tônica da alegria. Paulo está preso e ele manda uma carta pessoal para Timóteo, e as notas da carta se refletem ou o levam a pensar ou chamam a atenção de Timóteo sobre os pensamentos, sobre o seu comportamento como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus. Paulo está talvez se despedindo já, mas ele está preocupado com o discípulo que também é um amigo. E ele está recomendando Timóteo que repense a forma dele viver, que ele repense, que ele traga à existência o chamado ministerial, a vocação que ele se encontra. Porque Paulo está terminando a caminhada, mas Timóteo está florescendo na caminhada. E Paulo se preocupa com Timóteo no sentido de que ele entenda, tenha convicções da sua vocação e se lembre do chamado ministerial dele. Quando nós vamos para a carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz para uma igreja que queria notícias dele. É interessante, porque para Paulo falar dele, é difícil não falar do Evangelho, falar da vida dele com Cristo, porque falar dele é falar de Cristo, falar dele é falar da vocação e da vida que ele vive como servo de Deus. Ele diz: eu quero, irmãos, que vocês saibam que tudo que está acontecendo comigo está contribuindo para o maior proveito do Evangelho. Paulo, ele está preso. Para Timóteo ele escreve, para os Filipenses ele escreve para uma turma de amigos. O que ele tem são amigos. Paulo não está preocupado com o senso de valores, mas Paulo está preocupado, amém, em falar com amigos, falar com discípulos, orientá-los, dizendo: eu estou bem. Sabe por quê, irmãos? Porque as circunstâncias que nós passamos, nós não temos poder sobre as circunstâncias. Elas vêm sem avisar e nos pega muitas vezes desprevenidos. Mas não importa as circunstâncias, como elas nos pegam. Nós precisamos entender como pessoas de Deus que as circunstâncias ou que o momento que nós vivemos não pode determinar o que nós somos em Cristo Jesus. A nossa ação, o nosso poder de resposta não deve ser baseado na circunstância, mas deve ser baseado na nossa vida com Deus. Talvez alguém pudesse perguntar para Paulo: o que você vai fazer amanhã? O que você pensa em fazer no futuro? Paulo diz: eu não sei como será o dia de amanhã, mas com certeza uma coisa eu sei: eu não sei aonde eu vou estar, mas aonde eu estiver, Deus estará junto comigo. Eu estarei com Ele e Ele estará comigo. Sabe, essa é a coisa mais poderosa do que existe, irmãos. Ter essa convicção, entende? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus estará comigo amanhã. Deus estará comigo depois de amanhã. Deus estará comigo, eu não tenho noção dos dias, mas você diz com certeza que Deus estará comigo todos os dias. Mas é muito interessante saber porque Paulo está preso. Paulo não está preso porque ele roubou, porque ele matou. Paulo não está preso porque ele causou uma rebelião. Não, Paulo não está preso por causa disso. Paulo está preso porque ele tem ideias. Paulo está preso porque ele pensa. Paulo, ele está preso porque a voz de Paulo se faz ouvir na sociedade. A voz de Paulo se faz ouvir dentro de um sistema. Dentro do contexto de Paulo, havia um sistema do Império Romano. E toda vez que uma voz se levanta, e Paulo, ele não está falando contra o sistema vigente, até porque a palavra que Paulo traz não era de centro-direita ou centro-esquerda, o nome que queiram dar,
porque Paulo era cristocêntrico. O que Paulo pensava e o que o Paulo trazia eram as realidades, na verdade, que vinham do reino de Deus, direto para ele. Quando nós definimos como cultura um padrão a nós imposto de pensamento, crenças, sistemas, que ele pode ser atribuído a nós pela sociedade que nós vivemos, ele pode vir de uma forma sob pressão sobre nós, e nós podemos então embutir isso de uma forma voluntária, que é uma forma de escolha. Eu quero dizer que não importa a cultura do mundo, porque a Bíblia diz que nós vivemos ou devemos viver uma contracultura. A cultura ou a contracultura do reino de Deus. Nós vivemos num padrão do que é o reino de Deus. Nós fazemos notar a nossa voz por aquilo que Jesus ele assinalou como verdade, como coisas que têm valor, como perdão, como um sistema de transformação de nossas vidas. Paulo, ele não se calou no sistema que ele vivia, e por isso ele foi caçado. Porque qualquer pessoa que pense e que diga, que tenha convicção dentro da palavra, ela procura medir o que ela ouve com a palavra de Deus, e ela sempre vai escolher a palavra de Deus. Ela sempre vai se inclinar para o Senhor. Houve alguns momentos que me chamam a atenção dentro da palavra de Deus. Um dos episódios que nos tem chamado a atenção, eu peço que você olhe para você mesmo também. Um dia, Jesus Cristo, depois de uma grande tempestade, ele tinha algo para fazer numa outra terra chamada Gadara. Ele atravessa uma tempestade, porque depois da tempestade existe uma bênção. Depois da tempestade, eu não estou falando para você financeiramente, eu não estou dizendo, depois da tempestade existem sempre vidas, que é a coisa mais poderosa que existe dentro do reino de Deus. Jesus ele atravessa uma tempestade, ele chega em Gadara. Em Gadara existe um homem que perdeu a identidade. É um homem que não pensa mais, é um homem que não tem mais casa, é um homem que perdeu as convicções, um homem que perdeu toda a identidade com o mundo. Mas é interessante que ele estar assim não preocupa ninguém. A sociedade não se preocupa, ninguém se move, porque esse homem, ele perdeu a sanidade, porque ele perdeu o juízo, porque ele não diz o que pensa. É melhor deixar ele lá no cemitério, é melhor deixar ele lá vivo como morto ou morto como vivo. Para muita gente, talvez essa seja a mensagem que muitos sistemas passam. Deixe lá o preso, deixe lá o doente, deixe lá o carente, deixe lá o moribundo, deixe lá. Jesus não deixa lá. Jesus não deixa para lá. Jesus ele chega em Gadara, ele alcança aquele homem, e da obra que Jesus Cristo faz, Jesus o restitui a uma identidade. Jesus o restaura, e este homem começa a pensar novamente. Esse homem que não tinha identidade, ele agora possui, porque a identidade é definida pelo Deus que nós servimos. E agora, esse gadareno, ele é apaixonado por Jesus, é um homem livre. Ele enxerga, ele vê, ele ouve, ele pensa. Só que o que me chama a atenção, o que me assusta, é que ninguém conseguiu se alegrar porque aquele homem adquiriu uma identidade em Cristo. Porque esse homem pensa, porque esse homem enxerga, porque esse homem tem algo para dizer. Mas a sanidade dele, a identidade dele foi comparada com o lucro que foi perdida. Será que só teremos valor para um sistema enquanto não tivermos identidade? Será que só teremos valor enquanto loucos, enquanto cegos, morando dentro? Sabe? As pessoas chamam uma cidade inteira, Gadara, para ver aquele homem restaurado, limpo, vestido, pensando, feliz. E aí compara ele
com uma manada de porcos. E eles não estão felizes porque um homem foi livre. Eles estão entristecidos e com raiva porque perderam a fonte de lucro. Mas esses donos da manada de porcos, eles chamam a cidade. E quando a cidade chega, ele conta a história. E vem lá o homem, que agora tem identidade. A cidade olha e a cidade diz simplesmente para Jesus: vai embora daqui. Vai embora daqui. Porque, irmãos, existe um sistema que quer nos cegar. Existe algo que não quer nos fazer ver. Eu fico pensando, por muitos anos se acreditou que não havia igreja na China, na chamada cortina de bambu, na época do comunismo. Depois, quando aquela parede cai, se descobriu talvez a maior igreja do mundo. Então, uma coisa é ser perseguido, é ser atacado e ser morto por causa da palavra. Mas nós vivemos algo que nunca ninguém viveu. Nós estamos confortáveis. Nós estamos acomodados. Está tudo bem. Nós estamos em casa. Em casa acessamos aos sistemas, olhamos, vemos. Parece que está tudo tão normal. O que isso nos afeta como povo de Deus? O que isso nos marca como povo de Deus? Há um perigo, será? Há uma ameaça que o comodismo nos traz, que o conforto nos traz? Certa feita, Jesus ele se dirige para o templo. Só que é interessante que quando Jesus chega no templo, primeiro, antes de chegar no templo, ele encontra um mercado em volta do templo. Como assim? E Jesus disse: não façam da casa de meu pai comércio, não façam da casa do meu pai negócio. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Não se venda. Não mercantilize a sua própria vida. Você é casa de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados para viver e para confrontar tudo quanto nós vivemos com a contracultura do reino, com o padrão de serviço que nos caracteriza novamente como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele restaurou a nossa humanidade, mas estamos dentro de um sistema que nos desumaniza, que nos descaracteriza. Algumas coisas para mim nunca estiveram assim tão fáceis. Eu não sei a tua experiência. Eu nunca vi tanta facilidade das coisas chegarem em nossa casa, pelos chamados, ou iFoods, é o alimento, é ferramenta, eu não sei, tudo chega em casa. Tudo chega em casa, com muita facilidade. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que se tem hoje é produto e cliente. Eu não sou produto, mas eu também não sou cliente, eu sou uma pessoa, eu tenho uma identidade. E o que me define é a minha identidade, sou o que penso, que sou um padrão e valores do reino de Deus. Haverá um tempo, amados, em que as pessoas não terão importância. Mas o que terá importância, mais ainda do que é hoje, é a capacidade que ela tem de lucrar, de comercializar. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, chamado para construir vínculos. E você sabe, para construir vínculos, você precisa de tempo, e precisa de aplicação, de dedicação, senão vínculos não se constroem. Quero ler com vocês uma passagem que está lá em Apocalipse, capítulo 18. Capítulo 18 de Apocalipse, versículo 10 e 11. Apenas me acompanhe. Apocalipse 18, ele trata da queda da grande Babilônia. Na verdade, é um sistema mundial caracterizado pela
grande marca de descaracterizar o ser humano, de desumanizar o ser humano, de tirar dele as convicções que ele tem. Volto ao Gadareno. Novamente. O homem só terá valor enquanto cego? O homem só terá valor enquanto não pensar? Enquanto não possuir identidade? Porque Paulo está preso porque ele pensa. Paulo está preso porque tem bem certo para ele a palavra de Deus frente ao sistema, e uma palavra que é capaz de transformar o sistema. E o sistema, então, vai calar Paulo, e Paulo, sabiamente, ele está escrevendo para igrejas. Paulo está escrevendo para Timóteo. Paulo está escrevendo para mim, escrevendo para você. Não se cale. Aviva o seu chamado. Desperta. Não seja seduzido. Desperta a tua vocação. Lembra do seu chamado ministerial. Lembra de onde, sabe, Deus te chamou, onde Ele começou uma história na sua vida. Apocalipse 18 diz, no versículo 10 e 11, o seguinte: amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longa distância e vão gritar: ai da grande cidade, da grande Babilônia, era uma cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eu quero chamar a sua atenção, porque há um choro quando a grande Babilônia cai. Mas o choro é porque não há mais lucro, porque o comércio não funciona, porque os processos em si que caracterizam ou que desumanizaram uma pessoa e que transformaram o ser humano em produto e cliente. Ninguém aqui está chorando por relacionamentos que não tem mais. Ninguém aqui está chorando pelos vínculos que não existem, porque os vínculos têm que ser construídos e sustentados. Ninguém aqui chora por causa disso. Ninguém chora. Chora simplesmente porque não há lucro, porque não há comércio. O mundo gira e descaracterizou o ser humano, e nesses dias, literalmente, o ser humano se tornou mercadoria e se tornou produto. Sabe, amados, quais os perigos que nós temos vivido nesses dias? Eu chamo você para viver o padrão do reino de Deus. Eu te conclamo que, de verdade, nós nunca vivemos uma época, e eu louvo a Deus por isso, nunca tivemos tantas lives. Para tudo quanto é lado, é de música, é de estudo bíblico, são pregações. Estamos muito enriquecidos com tudo isso. Eu me sinto feliz. Mas, por um outro lado, eu preciso falar para você, meu irmão, minha irmã, nenhuma live substitui os teus joelhos dobrados. Nenhuma live substitui a Bíblia na tua mão. Não troque, não confunda. Amém? Por favor, tenha uma vida com Deus. É uma época de encontrarmos o povo de Deus. É uma época de trazer de volta aqueles que estão afastados e perdidos. Sabe por quê? Paulo diz, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Podem prender os homens de Deus, mas a palavra não está presa. Eu posso ficar fraco, mas a palavra é forte. Eu posso rastejar, eu posso gemer, mas Deus é poderoso, Deus é grande. Deus é Deus e continua sendo Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é e sempre será Deus na nossa vida. Sabe, amados, os evangelhos, eles são a narrativa da compreensão que os amigos de Jesus e os discípulos testemunharam, escreveram a respeito de Jesus, do verbo encarnado, da palavra que se fez carne. Isso são os evangelhos, a narrativa. Mas quero perguntar para você, e até os 30 anos, aonde estava Jesus, aonde estava a palavra encarnada? A palavra encarnada estava sendo palavra encarnada. Sabe? Fico pensando,
Jesus na carpintaria, fazendo mesas para a glória de Deus, fazendo cadeiras para a glória de Deus, sentado na mesa, sabe, com Maria, com José, com seus irmãos, festejando. Sabe por quê? A palavra de Deus não está presa. Irmãos, ela flui. É quando eu vivo, e quando você vive. Jesus disse, nenhum copo de água dado a um pequenino seria perdido, porque isso é exercício da palavra. A palavra se move através de nós. Paulo, ele diz, a palavra não está presa. Eu estou preso, a palavra não está presa. Sabe quando a palavra não está presa? Porque quando você, por amor a Jesus, o que Paulo estava dizendo? Paulo pregou o evangelho para a guarda pretoriana. Eu acredito assim que Paulo cantava preso. Eu acredito até que Paulo dava umas varridas para a glória de Deus na cela. Porque tudo que ele fazia era por causa da palavra. Então era a palavra sendo exercitada. Você consegue lavar cozinha, lavar louça para a glória de Deus? Você consegue dar um abraço numa criança para a glória de Deus? Você consegue ligar para alguém para a glória de Deus? Você consegue mandar uma mensagem para a glória de Deus? Você consegue olhar um WhatsApp para a glória de Deus? Você consegue ligar para alguém? Você consegue dizer eu te amo, eu estou com saudade? Você consegue? Eu vou desafiar você, igreja, essa semana. Será que você é capaz? Não é para você entrar na casa dos outros. Será que você seria capaz de um ato de bondade, de generosidade? Talvez de passar no portão de alguém que você ama, principalmente talvez daqueles que estão chegando agora, e deixar lá uma paçoca? Talvez deixar uma flor e dizer eu me importo com você. Nós estamos vivos. A palavra não está presa. Nós estamos vivos. Eu me lembro de você, eu não esqueço de você. Eu oro por você. Mas você tem que saber, essas pessoas têm que saber, irmãos, que nós nos importamos com ela. É isso que marca, entende? Que nós não podemos calar a nossa voz. No sentido, eu não posso abraçar da forma que eu gostaria, mas eu vou fazer questão que você saiba que eu te amo. Porque a palavra não está presa. Eu não estou, você não está. Ainda que eu seja fraco, Deus é forte. Ainda que eu seja pequeno, Deus é grande. Ainda que eu não tenha recursos, Deus tem todo o recurso. Eu não sei aonde eu vou estar amanhã. Faço as palavras do apóstolo Paulo as minhas. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, de verdade, Deus estará comigo, como estará com você. Amém? Fique firme, mas faça que esta palavra, transformada numa ligação, uma mensagem, num e-mail, numa lembrancinha pendurada no portão com um bilhete. Diga, a palavra não está presa. A palavra não está presa. Tudo que está acontecendo comigo, diz o apóstolo Paulo, contribui para o crescimento do Evangelho. Estou olhando a minha situação, mas atento, em que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, e eu creio, glorificado na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós não banalizamos vida, nós não banalizamos morte, nós temos uma identidade. E a nossa cultura é a cultura do reino. O padrão de nossas escolhas. Porque nós pensamos, porque nós enxergamos, porque nós ouvimos. Porque a palavra do Senhor nos conduz. Mas as nossas atitudes simplesmente são a marca daquilo que nós queremos. Nos movemos por causa disso. Amém? Continuem sendo generosos. Continuem. Não se fechem. Não se silenciem. Amém? As coisas que estão acontecendo com você contribuem para a glória de Deus, para o crescimento do Evangelho. Você pode dizer, não importa o que esteja acontecendo comigo, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Tudo que acontece comigo, com você, contribui para o reino. Eu profetizo e declaro que contribui em nome de Jesus. Mova-se em glória esta semana. Mova-se com os recursos que teoricamente para o homem são limitados, mas para Deus são poderosos. São poderosos. E Deus se moverá
através da tua vida. E vidas serão curadas, vidas serão transformadas, vidas serão restauradas, porque as vidas voltarão para casa. Que Deus te use, Deus me use, que Ele seja glorificado em nossas vidas. E onde nós estivermos amanhã, sabemos que Ele estará conosco. Hoje, amanhã e sempre. Quero orar com vocês.